Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Peterson da disciplina de Educação Física e eu quero conversar um pouquinho com vocês para a gente entender, começar a entender melhor o conceito do que são as práticas corporais de aventuras, chamadas PCAs. E aí, você conhece alguma dessas práticas? Alguma também, algum tempo atrás, eram conhecidos como esportes de aventura? Sabe que você já praticou, já vivenciou alguma dessas práticas? Vamos entender um pouquinho como que elas são? Então, olha só, nosso objetivo, reconhecer as práticas corporais de aventura e identificar os espaços onde seja possível realizar essas práticas corporais de aventura, tá? Vamos refletir um pouquinho? Será que você consegue, com o que você já sabe sobre essas atividades, responder essas perguntinhas aqui? Você conhece práticas corporais de aventura? Onde elas podem ser praticadas? É possível realizar práticas corporais de aventura aí na sua escola? Quais práticas dá para a gente realizar na escola? Que sensações o corpo sente com as práticas corporais de aventura? Então eu vou dar agora um tempinho para você e você vai tentar responder essas perguntinhas com o que você sabe. E depois lá no final da nossa conversa, você pode voltar nessas anotações e fazer umas alterações, ok? Tempinho para vocês então, copie as perguntas e tenta responder com o que você sabe, refletindo.
Muito bem, pessoal. Então agora que você já refletiu sobre o assunto, já colocou aí no papel aquilo que você conhece dessas práticas, então agora a gente vai caminhar, vamos tentar aumentar esse seu conhecimento aí, ok? Então, vem comigo. Então, primeiro vamos entender o que são essas práticas corporais de aventuras, chamadas PCAs. As práticas corporais de aventura, em geral, podem ser classificadas como um conjunto de atividades caracterizadas geralmente por desafiar e aproveitar os ambientes físicos, lidar com riscos e perigos advindos da imprevisibilidade, oferecer emoções diversificadas. Então, olha só, por isso mesmo, até algum tempo atrás, essas práticas corporais de aventura, elas levavam o nome de esportes radicais, por conta dessa questão da imprevisibilidade, do risco em que a gente está se colocando quando realizamos alguma dessas práticas, tá? Então a ideia é propor um desafio, esse desafio está envolvido com até o local onde essa prática acontece, podendo ser em contato maior com a natureza, por exemplo, numa floresta ou no mar, ou mesmo dentro das cidades, tá? Há um elemento do imprevisível, então a gente não tem muito controle do que pode acontecer, e por conta dessa imprevisibilidade, sempre existe um risco. Esse risco pode estar associado à altura, né, à longevidade da prática, a várias questões de risco envolvidas nessa prática, ok? Por isso, muitas dessas práticas corporais de aventura vão exigir que nós tenhamos que utilizar equipamentos específicos de segurança, ok? E a gente não pode esquecer desses equipamentos ao realizar essas práticas. Vamos em frente, então? Inicialmente realizadas em ambientes naturais, essas práticas surgiram em parte, primeiro, pelo desejo de conhecer outros lugares. Então, essas atividades, né, essas práticas corporais de aventura, tem essa característica de nos tirar do nosso ambiente comum, nos levar para um ambiente totalmente diferente e desconhecido. Ter novas experiências, essa mudança de ambiente já vai trazer um novo desafio e já vai possibilitar novas experiências. Viver diferentes percepções em meio à natureza. Como eu falei anteriormente, muitas dessas práticas, elas estão relacionadas sim à realização junto à natureza, tá? Pode ser na floresta, pode ser no deserto, pode ser no mar, no oceano, né? Mas existe essa relação com a natureza. Romper com a rotina, exatamente a gente se desligar do nosso cotidiano. Aproveitar momentos de lazer, outra coisa bem interessante. Algumas dessas práticas corporais de aventura já se organizaram como esportes, mas a proposta inicial e de muitas ainda está relacionadas ao lazer. Então você participa de uma dessas práticas, realiza essa prática não com o objetivo de melhorar o seu desempenho, de melhorar o seu índice, de melhorar a sua marca. Não, você realiza com o principal objetivo de lazer, de sair da sua rotina, ir para um outro lugar totalmente diferente, em contato com a natureza, aquilo que talvez você não faça todo dia, né? E lá você tem alguns momentos de desafio e de lazer. Obter prazer pela sensação de instabilidade, né? Aquilo do desafio. Você vai se colocar numa situação diferente, numa situação desafiadora, muitas vezes instável, e você vai ter que controlar isso. Quando a gente consegue controlar essa instabilidade, essa imprevisibilidade, isso nos dá uma sensação de prazer, uma sensação de sucesso, ok? Risco que envolve essas práticas. O risco, o perigo sempre está envolvido nessas práticas. E esse risco já é, né, um estimulante para esse tipo de prática, ok?
vamos em frente então. São exemplos de práticas corporais de aventura. O alpinismo, o arvorismo, a asa delta, o balonismo, a BMX, né, que é aquela bicicleta mountain bike, o boia cross, o bungee jump, o cicloturismo, a corrida de aventura, a corrida de orientação, a escalada, o kitesurf, o mergulho, o montanhismo, o mountain bike, o parapente, o paraquedismo, o parkour, o rafting, o rapel, o rolimã, o skate, o esqui na neve, o slackline, o snowboard, o stand-up paddle, o surf, a tirolesa, o trekking e o windsurf. Gente, essas são algumas práticas, tá? Existem várias outras práticas que a gente nem relacionou aqui. E percebam como essas práticas elas mudam de ambientes. Nós temos aqui nessa lista práticas realizadas no ar, práticas realizadas na terra, né? Práticas realizadas na água. Então são vários ambientes onde essas práticas podem acontecer. E algumas delas até combinam elementos diferentes. A prática pode começar na terra e depois passar para a água, né? Então ainda existe essa possibilidade de combinações de práticas, tá? Ambientes então das práticas, né? Como eu falei para vocês, o aquático, aquele ambiente que envolve a água, que você vai realizar essa atividade em contato com a água, por exemplo, surf, por exemplo, mergulho, né? Existem várias práticas que nos levam para a água. O aéreo, quando a gente experimenta, né, voar, como a asa delta, como o balonismo, né, essas práticas que estão relacionadas ao voo. E o terrestre, né? Terrestre, daí parece que a prática não vai ser assim tão estimulante, tanta aventura, mas tem muita aventura envolvida aqui. Você pegar a sua bicicleta, por exemplo, e ir fazer trilha com a sua bicicleta aí pela sua cidade ou numa cidade próxima a sul, uma trilha no campo, de montanha, né? Uma estradinha de terra, você já está fazendo uma prática corporal de aventura. Então, andar de bicicleta aí pelas trilhas é uma prática corporal de aventura num ambiente terrestre. Tranquilo? Beleza, então. Algumas práticas, elas podem acontecer em ambientes urbanos. Então, veja só. A ideia principal das práticas corporais de aventura era de fazer a ligação, religar o homem à natureza, certo? Então, muitas dessas práticas têm essa característica de elas serem realizadas num ambiente em contato com a natureza. Mas surgiram também propostas de práticas corporais de aventura que podem acontecer dentro do meio urbano, tá? Mesmo essas práticas que hoje acontecem lá ligadas à natureza, né, no ambiente de natureza, algumas delas podem ser trazidas para o ambiente também urbano, tá? Então a gente tem práticas que são essencialmente urbanas e práticas que foram também adaptadas para o meio urbano para que aconteçam também nas cidades. Então, olha só, são corpos saltando, escalando, deslocando-se com agilidade, realizando difíceis acrobacias e aterrissando com precisão milimétrica. Uma forma despreocupada, diferente e alegre de usar os espaços públicos, mas comprometida e, acima de tudo, em busca de novas sensações, tá? Então é um jeito diferente de utilizar o espaço público e realmente usar o espaço público da sua cidade, que pode estar direcionada para uma dessas práticas corporais de aventura. Por exemplo, as pistas de skate. A gente encontra aí em várias cidades pistas que foram construídas nas praças, pistas públicas de skate, que são, né, um convite à população para praticar, né, para usar aquele espaço numa prática corporal de aventura urbana, o skate, ok? Então vamos entender ainda um pouquinho mais esse conceito de prática corporal de aventura. Então olha lá, as práticas corporais de aventura urbana surgiram como adaptação das atividades realizadas na natureza para o espaço das cidades, reelaborando o uso e deslocamento nesses espaços, tá?
Então, as práticas que antes eram essencialmente assim, de contato à natureza, elas acabaram sendo retransformadas, repaginadas, repensadas para que acontecessem no ambiente urbano. Por exemplo, vou dar um exemplo aí que talvez muitos de vocês pratiquem, né? Aquele skate, o long, né? Vocês conhecem aquele skate do long? Então, existe uma proposta do long que é o downhill, que é a descida numa estrada de montanha. Então, existe a estrada, né? Existe a montanha, então a proposta inicial era realizar essa descida numa estrada que passasse em contato com a natureza. Aonde que a gente adaptou aí o downhill para realidade urbana? Algumas cidades tinham aquelas pistas antigas para os carrinhos de rolimã. Hoje ainda existem os carrinhos de rolimã, mas essas pistas que foram construídas, né, há muito tempo atrás, pensando nos carrinhos de rolimã, hoje a gente vê muitos jovens aí, muitos adolescentes descendo essas pistas, utilizando esse espaço com os skates dos longboards, né? Então adaptaram esse espaço urbano para essa prática corporal de aventura. Então, só para vocês entenderem um pouquinho essa adaptação de uma prática que inicialmente era para acontecer lá em contato com a natureza e que acabou sendo adaptada para o ambiente urbano, tá bom? Um exemplo de prática corporal de aventura adaptada ao meio urbano é o skate, originado do surf, né? O skate saiu do surf, né? Foram surfistas que idealizaram o skate como uma forma de treinar algumas manobras, tá? Então, o surf acontece em contato com a natureza, lá no mar, aproveitando as ondas do mar. O skate vai acontecer no ambiente urbano. Há também aquelas que são praticadas exatamente como na natureza, como o slackline e outras específicas dos ambientes urbanos, como o parkour e os patins. O slackline não tem diferença, né? Você pode fazer ele lá na natureza, entre as árvores, como pode trazer aquela atividade da mesma forma para o ambiente urbano, né? Entre árvores de um parque e alguns aí tentam até fazer entre prédios dentro da cidade, tá? Então é uma atividade que se adaptou bem ao meio urbano. Outras atividades já nasceram para o ambiente urbano, como o parkour, que é uma proposta que nasceu pensando no ambiente urbano, tá? Então, os espaços urbanos é que vão compor os obstáculos do parkour, tá? Da mesma forma, os patins, né? Os patins foram pensados também para o ambiente urbano, né? Para as calçadas, que a gente vai encontrar muito mais na cidade do que em contato com a natureza, ok? Vamos então para a nossa atividade mão na massa? Vamos tentar se envolver um pouquinho mais com essa proposta? Então, olha lá. Ó. Em duplas, realizem o jogo no link abaixo e vamos reconhecer as práticas corporais de aventura. Então, a gente tem um link aqui, ó, que tem um joguinho lá com várias práticas corporais de aventura, mas que estão misturadas com outras práticas aí, outros esportes até, tá? Então a ideia é que vocês consigam identificar nessa mistura toda as práticas corporais de aventura, tá? O desafio agora é verificar quais são os ambientes para a prática das atividades e daí no Jamboard criar uma apresentação da atividade, tá? Então você começa com o joguinho, lá você vai identificar as atividades e depois você vai criar um Jamboard com os espaços aonde essas atividades que você identificou no jogo podem acontecer, ok? Tempinho então para que vocês anotem aí toda a atividade e a gente já volta.
Muito bem, pessoal, não esqueça depois de realizar a atividade, completar, criando o Jamboard lá com os espaços onde essas atividades, onde essas práticas corporais de aventura podem acontecer, tá bom? Aqui a gente vai finalizando, revisando aquilo que a gente aprendeu. Então, as práticas corporais de aventura são desenvolvidas em contato com a natureza, essa é a primeira proposta, tá? Elas podem ser praticadas em ambientes aquáticos, aéreos e terrestres e também pode ser desenvolvidas em ambientes naturais, a partir de práticas que foram adaptadas para esses ambientes urbanos e práticas que nasceram essencialmente para os ambientes urbanos, ok? Muito bem, minha gente, ficamos por aqui. Um abraço para todos vocês, até a próxima!